Um serviço de pedreiro entrou com uma reclamação no Supremo para exigir o cumprimento da decisão que suspendeu despejos e desocupações durante a pandemia de Covid-19. Ao contrário do que já determinou o STF, em Goiás, a Justiça mandou que ele saísse de um terreno que ocupa desde 2011. Foi por pouco que Carlos e a família não ficaram em situação de rua. Tive muita ajuda dos vizinhos, tem meus vizinhos que de vez em quando me ajudavam, me trazendo algumas alimentações, né? Eu conseguia ficar pedindo para alguns vizinhos arrumar algumas diárias para mim, arrumava, mas passava uma semana, trabalhava 2 dias, ficava parado. Minha esposa, ela corria muito atrás às vezes, era obrigado até a gente ficar catando reciclagem para poder vender, para a gente se alimentar. Ele viu o terreno abandonado em Águas Lindas de Goiás. Sem condições de pagar aluguel, ocupou o lote em 2011. Tive a ideia de fazer um barraco lá nos fundos e morar, né? E aí a gente fez telha de zinco, madeirite e fomos se organizando. Na casa ele mora com a mulher e 3 filhos. Uma pessoa se apresentou como dono do lote e entrou na justiça contra a ocupação do terreno. Em junho de 2021, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, suspendeu despejos e desocupações por 6 meses, em áreas já ocupadas antes da pandemia. Barroso afirmou que a medida tem previsão constitucional, uma vez que representa a proteção das famílias em situação de vulnerabilidade e preserva o interesse de toda a coletividade de conter a propagação da Covid. Houve 3 prorrogações. A última, em junho, estendeu o prazo até 31 de outubro deste ano. O pedido foi do PSOL e de entidades da sociedade civil. O ministro destacou o cenário e pesquisas sobre condições sociais no país. Sob o ponto de vista socioeconômico, verifica-se aumento expressivo do flagelo social. De acordo com uma pesquisa realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2021, 31% das pessoas estão na rua há menos de um ano, sendo 64% por perda de trabalho, moradia ou renda. Destes, 42,8% afirmaram que se tivessem o emprego sairia das ruas. Ainda que a medida cautelar se justifique por conta da crise sanitária, é preciso considerar que a retomada das desocupações atinge parcela particularmente vulnerável da população e, por isso, é preciso especial cautela. Apesar da decisão do Supremo, em Goiás, Carlos perdeu o direito de ficar no terreno na primeira e também na segunda instância. Este advogado, ao ficar sabendo do caso, ajudou o servente de pedreiro. A defesa que foi feita por mim é baseada na prescrição aquisitiva para efeito de uso capião. Entrou com uma reclamação no STF e a base do pedido foi a prorrogação do prazo de despejos. A liminar foi concedida pelo ministro Edson Fachin. Houve uma comunicação formal do Supremo Tribunal Federal para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, por sua vez, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informou ao juiz da comarca de Águas Lindas que, por sinal, atendeu prontamente. O advogado destaca a importância da decisão do Supremo num momento tão difícil vivido pelo país. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse tido essa sensibilidade social, com certeza o Carlos Roberto, e não só o Carlos Roberto, mas milhares de pessoas pelo país todo, estariam hoje nas ruas, literalmente nas ruas, vagando pelas ruas. Aos poucos, Carlos constrói a vida, com a ajuda dos vizinhos. Essa geladeira aqui eu ganhei de doação, um colega meu que me deu essa geladeira, né, que não tinha. E agora, mais tranquilo, com a decisão do Supremo. A sensação de alívio, uma sensação maravilhosa. Para mim foi como que eu tivesse uma nova vida.